Germano, que alegria ter você aqui. Amanhã é eleição nacional, onde a gente vai escolher o presidente da República, o governador, os nossos deputados estaduais, federais e o senador também. E você, como é um cientista político, eu pedi à minha produção que trouxesse você aqui para que a gente, rapidaço, a gente desse uma lapidada e falasse um pouco do momento que o Brasil vivencia. Porque a gente, aquela história da pessoa dizer, eu odeio política, eu não quero saber, não, não, não. Você não pode ficar alheio da política, porque você vive a política. Você acorda e dorme política. Você, no seu espaço de trabalho, tem política, no seu ambiente familiar tem política, no seu ambiente de amigos tem política, enfim, a vida é feita de política. Eu disse alguma bobagem ou falei? De forma alguma, Mariano. Boa tarde a querido. Todas as pessoas que estão nos assistindo no programa Mariana. É um prazer estar aqui com você. Você disse mais do que uma verdade. Um filósofo grego chamado Aristóteles, no passado, quase 3.000 anos atrás, já dizia que o homem é um animal político. Isso significa dizer que nós somos seres gregários, vivemos em grupo e necessitamos estabelecer relações de diversas formas, não só no plano fraterno, no plano das relações interpessoais, mas no plano cívico também, no exercício da cidadania dentro da cidade, dentro do estado, dentro do país. Que é o que significa a frase, o homem é um animal político de polis, de cidade, de civilidade e de cidadania. E o que você tem para dizer para os meus telespectadores? Porque o que acontece é o seguinte, o programa do Mariana é um programa de entretenimento, mas eu gosto de trazer esses assuntos pertinentes para que as pessoas mais tarde no barzinho, na mesa do bar, conversem que você teve aqui e a opinião das pessoas à noite no jantar com a família, amanhã no almoço do domingo também. O que é que você teria para dizer para mim? O que você teria para dizer para o meu telespectador nesse momento que a gente vivencia, talvez a eleição mais importante da história do Brasil? Essa eleição realmente ela é uma eleição atípica, primeiro porque nós temos pela primeira vez um presidente disputando com um ex-presidente. Isso já começa um fato, um ineditismo, né? O outro ponto é que de uns anos para cá, falar de política acabou tornando um assunto melindroso, porque trouxe à tona um elemento que não existia no caso do Brasil, que foi a violência política. Sim. E esse caso da violência política, você acaba transportando, mudando o cenário, você deixa de ter adversário político para você ter inimigo político, e isso você sai do campo da civilidade e vai para o campo da guerra. A batalha. Da batalha, da guerra. Que não é bom. É péssimo, porque você sai da civilidade e vai para a barbárie. E aí as pessoas acabam, não, eu não gosto de política. Pois se você não gosta de política, os que gostam de política vão fazer política por você. Sim. Então o que eu quero dizer, o que eu posso dizer para os seus telespectadores? Amanhã é o dia que nós povo, cidadãos, cidadãs, nós podemos lá votar e dizer o que é que a gente quer para o país, o que é que a gente quer para o nosso estado. Representar é muito importante, por isso a escolha do representante é muito importante. Quem é que te representa? É aquele que fala aquilo que você precisa ouvir e gosta de ouvir. Aquele que diz, não, eu concordo com essa ideia, eu não concordo com essa outra ideia. Então, entre uma ideia e outra, eu tenho uma que é mais apropriada para mim, é mais apropriada para o momento, é mais apropriada para o contexto, e é essa que eu devo escolher. É essa que eu devo escolher. Exercendo a sua liberdade. Sem paixão e sem fanatismo. A política, olha, tem uma outra escritora chamada Hannah Arendt, que ela diz, olha, a política ela faz parte das nossas relações. Você estabelece política, por exemplo, nas suas relações afetivas. Sim. As afetivas mais próximas, pais com filhos, namorado com namorado, namorada com namorada, enfim, nós estabelecemos relações políticas o tempo todo. Porque tudo envolve interesse, envolve trocas. Então, quando a paixão também faz parte. O próprio casamento é uma política. E durante muito tempo se tornou assim também, né? Desde o passado até hoje, então. E, nesse caso, a paixão ela é uma coisa inerente do ser humano. O ser humano ele não vive sem paixão, é como respirar. Sim. Faz parte da natureza humana. O que não pode é a paixão
cega, translocada, fanática. Por quê? Porque a paixão ela também embota os sentidos, falando poeticamente, né? É o completo embotamento dos sentidos, né? Porém, esse embotamento ele não pode se sobrepor à racionalidade. E aí entra o campo da política, ele também tem que ter razão, ele tem que ter racionalidade. E como o próprio Aristóteles já dizia, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você tem que ter um justo meio, uma justa medida, um equilíbrio das coisas. E é esse equilíbrio que dá o sentido da nossa existência. Eu não posso ser exageradamente feliz e nem exageradamente triste. Quando isso acontece, eu tenho que buscar a minha linha de equilíbrio. Então, eu não posso ser apaixonado que me leve ao fanatismo. Sim. Eu tenho que ser apaixonado que diga, poxa, eu estou extrapolando. Nas relações afetivas, se eu fico muito apaixonado, eu fico cego, eu acabo também atropelando o processo. Na política não é diferente. Então, tudo demais é loucura. Tudo demais é loucura. Quando o Estado ele passa a exercer a sua força de lei, de regra, para delimitar o comportamento do cidadão, também pode ser indicativo de um problema de educação política. E aí a gente tem que discutir isso numa outra perspectiva. Certo. Eu preciso impor uma lei para fazer com que as pessoas se comportem de determinada maneira, sendo que esse comportamento já deveria ser naturalmente reconhecido, legitimado por todo mundo. Não precisaria o Estado impor. Aí é uma outra discussão. É uma discussão que a gente volta a trazer à tona, que é a questão da civilidade, o problema civilizatório que a gente vem enfrentando no país nos últimos anos. O que é o oposto de um processo civilizatório? É a barbárie. Quando eu estabeleço uma regra, uma lei imposta pelo Estado, para dizer como é que devem ser feitas as relações também entre as pessoas, ou as relações das pessoas neste momento de exercício de cidadania e de democracia, nós temos um problema dentro da nossa sociedade. Beleza. Agora você, como estudioso no assunto, você como um cientista político, o que você tem para dizer para o meu telespectador que vai amanhã exercer o papel de cidadão, de cidadania, que vai sair de casa, vai se arrumar, porque é bacana, eu acho que a eleição é uma festa democrática. A gente tem que ir desarmado e feliz e votar no seu candidato e fazer a festa. Importa quem ganha, importa sim, porque é o futuro de um estado, de um país, de uma nação, de um povo. Mas a gente tem que ir feliz e desarmado contra qualquer coisa. Eu acho que a arma nessa hora é o seu voto. O que você teria para dizer? Primeiro, muito importante você ter frisado isso, que tem que ir literalmente desarmado. Sim. Porque se for armado também é crime. E aí, como a gente vem vivenciando situações de violência política no país nos últimos dias, de forma muito triste, né, e entra naquele campo que eu falei, sai da civilidade e passa para a barbárie, o voto como arma, ele é essencial. O que eu posso dizer e o que eu tenho a dizer é, vá votar. Não deixe de ir votar. Nunca. Jamais. Porque é o único momento que nós temos de expressar nossa força, exatamente, de expressar nossa voz, de expressar nosso desejo de mudança para alguma coisa, ou de manutenção. Porque a eleição é um processo de aprovação ou reprovação de uma gestão. Por exemplo, se o governador está fazendo uma boa gestão e você concorda com esse modelo, ok, vou votar para manter. Se você discorda desse modelo, ok, eu vou votar para tirar. No mesmo caso, o presidente da República. Se esse candidato está fazendo um bom trabalho, eu gosto, fez coisas boas, ok, eu vou manter. Se eu discordo do que ele fez, se eu discordo do modelo de governo, se não foi bom para a população, é importante também que a sua decisão ela não envolve só os seus interesses. Ela envolve o interesse de toda a coletividade. Isso é que é importante. Muito importante. A sua decisão envolve a vida de todo mundo. Não vá por você, não vote só. É pro meu olhar, é o meu umbigo, não. É o umbigo de todos. Todo mundo, até porque a sua decisão, a sua escolha vai afetar o preço do combustível, sim, o preço do arroz, o preço da carne, a inflação, um projeto econômico, a educação, a segurança, o emprego, a renda, tudo isso deriva da escolha que você faz. Aí, se esses aspectos estão positivos, na sua opinião, mantenha o governo. Se esses aspectos estão negativos, retire o governo. Muito fácil. Não é complicado. Não é complicado. Até porque a sua vida prática cotidiana
está ali estabelecida na frente todo dia. Muito na bem. sua geladeira, no seu fogão, na sua mais carteira. um pouco aqui comigo.